Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia e sou mãe do Gustavo, que tem autismo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi descobrir que o Gustavo tinha autismo, como foi receber a notícia do diagnóstico. Ou então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque assim, ó, lá no direct, muitas mães no direct do Instagram, muitas mães vão lá me perguntar como foi, né? Como que eu consigo levar o autismo com tanta leveza? Como que eu aprendi tanto sobre autismo? Cursos que eu fiz, né, referente a isso? Como que eu consigo ajudar tanto o Gustavo nesse período de desenvolvimento dele, né? Por que eu consegui, como que eu, juntamente com os terapeutas, consegui tirar o meu filho de um autismo severo para um autismo moderado? A gente tá com um pezinho lá quase no autismo leve, né? O Gustavo ainda só não mudou o CID dele porque ele tá em período de aprendizagem da fala. Ele fala algumas palavras, já tá falando algumas palavras de forma funcional, tá? E então, enquanto ele não tiver uma fala funcional, ele ainda não pode ser considerado leve. Mas a gente tá com o pezinho quase lá no leve. Então, muitas mães me perguntam como foi para mim receber o diagnóstico. Me perguntam, Patrícia, é tão legal que tu, te ver, te acompanhar no Instagram, que tu é uma mulher super forte, a gente vê que tu é dedicada e tal. Mas não foi sempre assim, tá, gente? Eu precisei me transformar nessa mulher forte para poder ajudar o meu filho e ajudar o meu filho a se desenvolver. Então, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi receber a notícia e como tem sido nos dias até hoje. Mas antes eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe um like, para que assim o YouTube consiga entender que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e que eu tô ajudando e agregando na vida de outras pessoas. Bom, a gente recebeu o diagnóstico do Gustavo em fevereiro de 2019. Gustavo fez 2 anos em dia 16 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro foi então quando eu recebi o diagnóstico com laudo. Eu já tinha feito os exames antes da data, porém o médico não quis fechar o diagnóstico. Deu a coincidência de que eu consegui pegar a ressonância. O Gustavo fez aniversário num sábado. Não, o Gustavo fez aniversário num domingo e eu consegui pegar o resultado da ressonância na segunda. Na terça-feira eu levei a ressonância, que era o último exame que faltava, então, para fechar o diagnóstico. Na terça-feira. Levei, ele já fechou o diagnóstico e tal. Por mais que eu soubesse que já era autismo, a gente sempre tem, né? Mãe, pai, cuidadores, a gente sempre tem aquela esperança de que no fundo não seja isso. Mas então, como foi que aconteceu? Peguei o resultado, voltei para casa arrasada, muito arrasada. Eu já tinha lido algumas coisas sobre o autismo, mas eu não tinha me aprofundado no assunto, eu não tinha estudado o assunto. Na verdade, eu não sabia. Eu sabia o que era o autismo em si, mas eu unia o autismo com uma capacidade intelectual muito grande, sabe? Aquelas coisas que a gente vê na televisão, aquelas crianças que fazem coisas tipo inacreditáveis, sabe? Que são fabulosas, fantásticas e tal. Eu unia o autismo com isso, tá, gente? Apesar de ter uma formação na área de saúde, porque eu tenho uma formação na área de enfermagem e eu também sou formada em administração de empresas. Hoje eu não trabalho na área de saúde, tá? Hoje eu uso mais a minha formação como administradora para tocar alguns negócios, algumas coisas que eu tive que me reinventar por causa do autismo, uma coisa mais empreendedora. Mas isso eu vou deixar para outros vídeos, porque eu tenho muita coisa, muito conteúdo para passar para vocês, muita coisa para contar, muita coisa para compartilhar sobre a minha vida, sobre o autismo, sobre a minha filha, o meu marido, tudo, né? Tenho muita coisa para falar para vocês. Então, enfim, recebi o diagnóstico, eu fui para casa arrasada. Só quem sabe, quem recebeu o diagnóstico agora, deixa aqui nos comentários. Aquelas que já receberam também me contem ali um relato de como foi. Mas eu fui para casa arrasada. Sabe quando tu tem a sensação de que um caminhão passou por cima de ti? Como se todos os ossos do teu corpo, a tua carne, a tua pele, tudo doesse. A tua alma dói. A tua alma sangra. Ela não só dói. É como se te ferissem.
Sabem um termo que muitas de vocês já devem ter escutado, mas é muito comum isso em terapias que a gente vai fazer quando descobre, né, o autismo e tal, as mães falando sobre um luto do filho vivo. O que é o luto do filho vivo? Então, nada mais é um luto de uma criança que tá ali. Mas esse luto não é porque tu perdeu o teu filho, é porque tu perdeu tudo aquilo que tu sonhou pro teu filho. Quando tu descobre o autismo e que tu vai estudar a fundo o que realmente é o autismo, tudo que tu sonha pro teu filho, tudo que tu sonhou, sabe? Tudo que tu projetou, que tu gostaria que ele fosse, coisas bobinhas assim, sabe? Tipo, passar pela fase dos namoricos, aquela coisa, né? Da gente que é mãe. Eu vou me incomodar com Nora, sabe? Coisas balelas, pouquinhas, sabe? Legal, como é que vai ser o dia que meu filho tirar a carteira de motorista? Como é que vai ser quando meu filho começar a sair com os amigos? Coisas bobas, gente, coisas bobas, assim, que para outros pais não é importante, não é relevante, sabe? Pra gente é. Porque a gente aprende a dar valor para cada coisinha depois que tu descobre o autismo e tu entende o que é o autismo. Para cada coisinha, para cada conquista daquela criança, para cada entrega, qualquer coisa que ele te entrega de forma positiva, é um motivo de comemorar. Então, naquele dia, passou um turbilhão de pensamentos. Eu fiquei super... Ao mesmo tempo que eu estava arrasada, que eu estava no chão, eu me sentia assim, ó, como se eu estivesse num poço, né, lá no topo do poço, e eu estivesse caindo, e parecia que aquele poço não tinha fundo, um poço escuro, frio e gelado. Eu senti que tudo que eu tinha sonhado pro meu filho, eu talvez não fosse conseguir realizar. Eu sentia como se todos os meus sonhos tivessem desmoronado ali. É triste para uma mãe vir aqui falar para vocês, mas eu tinha medo de perder o Gustavo, porque eu lia relatos de algumas mães que os filhos convulsionaram, que os filhos regrediram tanto a ponto de usar fralda, voltar a usar fralda, porque o Gu já estava desfraldado com os 2 anos, eu consegui desfraldar ele. Então, eu tinha muito medo de perder o Gustavo. Eu sempre tive muito medo de perder o Gustavo. Tudo porque o Gustavo sempre foi uma criança que adoeceu muito. O Gustavo, o primeiro ano de vida dele foi mais internado dentro de hospital do que em casa comigo. O Gustavo teve, a última internação dele foi com 10 meses por causa de uma otite de repetição. Vocês não vão acreditar que uma criança, Patrícia, mas uma otite... Sim, gente, ele teve uma reação alérgica por causa da ampicilina, que ele tava tomando intravenoso, né? Então, ele teve uma reação alérgica e eu quase perdi o meu filho por causa de uma otite de repetição, que acabou gerando uma internação, e com essa internação ele foi medicado com um antibiótico que a gente não sabia que ele tinha alergia, e ele simplesmente teve uma reação alérgica e eu quase perdi meu filho. Nesse dia, nunca na minha vida, nunca. Se vocês me seguirem lá no Instagram, vocês vão ver, Deus, pra mim, é tudo, é em primeiro lugar. Eu nunca na minha vida subestimei a Deus, nunca, nem no diagnóstico. Nunca disse pra ele, o porquê eu, meu Deus? Porque eu não me acho melhor que ninguém, eu não sou uma pessoa egoísta, eu não tenho essa mente, sabe, fechada, ao ponto de pensar assim, por que comigo? Por que não comigo? Eu não sou melhor que vocês, eu não sou melhor que outras mães, eu não sou melhor que as mães que vão lá na mesma clínica que o Gustavo, na PAI, fazer tratamento, eu não sou melhor que nenhuma mãe. Eu nunca questionei a Deus sobre isso, mas o dia que o Gustavo estava internado no hospital antes do diagnóstico, eu já não aguentava mais, foi um ano muito difícil, então eu subestimei a Deus pela primeira vez. Eu disse para ele, o Senhor me deu e o Senhor quer me levar. O Senhor quer levar o meu filho de mim? Se o Senhor quer levar, então o Senhor leva, porque eu não aguento mais sofrer, meu Deus.
O meu filho nasceu forte, o meu filho nasceu saudável, o meu filho nasceu no tempo certo, nasceu gordo. E ele tá passando por tanta coisa desde os primeiros dias de vida. O porquê que surgiu tantos problemas de saúde, o que foi que aconteceu? Se eu, como enfermeira, cuido tão bem do meu filho, eu sei cuidar tão bem do meu filho, eu zelo tanto por higiene, por cuidados, por tudo, o que tá acontecendo? Foi a única vez que eu subestimei a Deus sobre qualquer coisa. Eu subestimei a Deus, e vocês acreditando ou não, isso aconteceu numa madrugada, quando o Gustavo ele meio que parou de respirar, assim, e eu, dentro da Santa Casa, que é o hospital onde ele estava internado, particular, gente, tudo particular, não era nada pelo SUS. Isso aconteceu particular, num bom de um convênio, meu marido pagava um convênio caríssimo. Então, para vocês verem que o SUS, as pessoas, acontece pelo SUS, não, acontece no particular também, tu tendo os melhores médicos também acontece. Então aconteceu isso, e o meu filho ficou tomado de ferida no corpo, e ele passou muito mal naquela madrugada. Então, desesperada, chorando, eu orei e disse a Deus: o Senhor quer levar ele de mim? Então o Senhor não me deixa mais sofrer. No outro dia, vocês acreditando ou não, o Gustavo amanheceu com o corpo todo seco. As feridas do corpo seco, que eu digo as feridas porque ele tinha feridas que eram bolhas, que saíram, assim, sabe, no corpinho dele. Ele melhorou, assim, ó, da noite pro dia. Da noite pro dia. Foi assim, de um dia pro outro. Isso aconteceu numa madrugada, no outro dia o meu filho amanheceu com o corpo, todinhas as feridas cicatrizaram, sabe? Assim, sequinhas, sem bolha, sem nada. E ele já tava respirando melhor, ele tava comendo melhor. Porque isso aconteceu na madrugada, mas eu, com conhecimento na área da saúde, eu desci na emergência e eu surtei, literalmente na emergência. E fiz uma médica subir para ver o que estava acontecendo. A médica subiu, suspendeu o remédio, aplicou um antialérgico direto nele, né, na veia, e disse para mim que aquele antialérgico ia ajudar. Só que antes disso eu tive meu surto com Deus, e foi a única vez. Então o Gustavo já tem um histórico de ter adoecido muito, enfim, e eu não sabia o porquê. E eu sempre tive esse medo muito grande, em função disso que eu acabei de contar pra vocês, eu sempre tive um medo muito grande de perder o Gustavo. Então, quando recebi o diagnóstico, né, fiquei naquele abismo, aquela coisa toda. E tudo na minha vida eu me dou 7 dias para sofrer. Não me perguntem o porquê, mas eu sempre me dou uma semana para sofrer para qualquer coisa que aconteça na minha vida. E eu tenho em mente, no meu psicológico, que é uma coisa que eu trabalho muito, que no 8º dia eu já tenho que ter a solução para todos aqueles problemas, e eu tenho que ter um plano A, o B, o C e o alfabeto inteiro. Porque eu sou assim. Eu, Patrícia, sou assim, sempre fui assim tudo. No meu trabalho, que eu sempre trabalhei, me dedicava muito com a minha filha, com o meu relacionamento, com tudo. Eu sempre tive todos os planos, todo o alfabeto em planos, assim. Se o A não der certo, o B vai dar, o C vai dar. Então eu sempre tenho uma solução para tudo. E o autismo, por ele não ser uma doença, ele ser um transtorno, eu não tinha um plano A, um plano B, um plano C, porque a gente não tem como saber como vai ser no futuro. O autismo é tudo incerto, e por ser incerto é que te dá o medo. Te dá aquela sensação de que a tua vida saiu do controle e tu tem muito medo, porque tu não sabe o que tá por vir, né? Tu não tem a noção. Então tu não tem como te planejar. No primeiro dia, que foi na noite, que daí eu recebi o diagnóstico numa tarde, na noite, eu fiz o Gustavo dormir, né, aquela coisa toda, e foi aí que eu desmoronei. Eu olhei pro berço, eu olhei pro meu filho, eu fiz carinho nele, e foi naquele momento que eu desabei. Eu chorava tanto ajoelhada no berço do meu filho, assim como quando muitas vezes eu já chorei ajoelhada rezando, eu ajoelhei no berço do meu filho e eu chorei desesperada. Eu não tinha forças para levantar. O meu marido estava trabalhando, ele chegou do trabalho, viu que eu estava desesperada, que eu estava chorando. Ele me pegou no colo. Primeiro ele me abraçou e ficou ali comigo um pouco.
E como eu não tinha forças para caminhar, porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte, né? Foram muitas emoções, um turbilhão de emoções. Ele me pegou no colo e me botou na cama. Ele já sabia que a gente tinha recebido o diagnóstico, porque ele estava no trabalho, eu dei a notícia para ele, ele não foi junto. E eu chorei aquela noite, a noite inteira. Chorei a noite inteira. No outro dia, eu acordei com os olhos desse tamanho. Muito triste, abatida, muito abatida, muito abatida. Eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre autismo, porque na área de enfermagem a gente não estuda sobre isso. Porque a gente não aprofunda, entende? Transtornos, algum tipo de problema mental, a gente não aprofunda isso, a gente faz o básico. Então eu não entendia muito sobre autismo. Eu fui me aprofundar sobre o assunto. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém que tivesse um filho autista. Eu não tinha nenhuma amiga, nenhum familiar, porque minha família não tem casos de criança com autismo. Eu não tinha ninguém para me dar um suporte, para me falar assim, Patrícia, começa por tal coisa, Patrícia, faz tal coisa. E eu tive que começar sozinha do zero. Foi por isso que eu tive a ideia de montar um canal também no YouTube, para ajudar outras mães, para que outras mães não começassem do zero que nem eu, para que elas tivessem um suporte, um suporte pequeno através de mim, mas que elas tivessem um suporte para saber aonde ir, aonde procurar os profissionais, como conseguir os direitos da criança, né? Como conseguir benefícios. Então eu resolvi criar o canal. Eu não tinha esse suporte, tá? Não tinha muita coisa na época, quando eu comecei a pesquisar sobre o autismo. Já vou fazer 3 anos de diagnóstico do Gustavo, né? Em fevereiro, então a gente não tinha muita informação sobre isso. E eu comecei a pesquisar, fiz alguns cursos pela Hotmart, cursos maravilhosos que eu até quero achar o link para começar a deixar nas descrições dos meus vídeos, porque são cursos muito baratos, assim, bem em conta que eu fiz. E, gente, vale cada centavo. Vale muito a pena adquirir e é um curso que, assim, ó, mudou a minha vida, sabe? Muita coisa eu aprendi ali. Então, lá pelo 5º dia, eu ainda estava muito abatida, eu tinha medo do futuro dele, eu tinha medo das incertezas, eu não sabia o que ia acontecer com ele, eu não sabia se ele ia aprender a falar, eu não sabia se talvez ele fosse regredir ao ponto de parar de caminhar, porque o Gustavo foi diagnosticado com autismo severo regressivo, que é o autismo quando a criança está no marco de desenvolvimento normal e ela começa a regredir até o ponto de parar de fazer tudo, que foi o que aconteceu com ele. Então, eu não sabia de nada. Eu tinha muito medo, muita incerteza, eu tinha medo do perigo, eu tinha medo do que as pessoas fossem falar dele, não de mim. Porque eu sempre, quem me conhece, gente, pessoalmente, sabe, eu sou uma pessoa que eu não ligo para o que os outros pensam de mim, eu não ligo porque as pessoas falam da minha família, dos meus filhos, porque eu sei a mãe que eu sou, meu marido sabe o pai que ele é, e os nossos boletos ninguém paga, né, gente? Que o dia que alguém fizer um Pix pra mim pra pagar um boleto, daí pode ser que eu deixe de dar palpite na minha vida, mas eu sempre fui uma mulher de personalidade muito forte. Eu sempre fui uma mulher muito resiliente, eu sempre fui, isso nasceu comigo, tá? O autismo só veio assim, ó, reforçar e me tornar mais forte, mais resiliente, mais mamãe leoa, sabe? Mais corajosa. Hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor depois do autismo. Pode parecer meio assim, engraçado, mas é verdade, gente. Eu sou uma mulher muito melhor depois do autismo. Deus sabe o que ele faz, ele sabe para quem ele faz, ele sabe para a família que ele dá. E ele sabia que o Gustavo ia ser muito amado, o Gustavo ia ser uma criança que ele ia ter uma mãe incansável, uma mãe que ia lutar por ele, que vai lutar por ele enquanto eu respirar. Deus sabia de tudo isso e foi por isso que Deus deu ele para mim. Eu me sinto abençoada. Eu me sinto abençoada pelo sorriso dele, pelo jeito que ele me abraça, pelo jeito que ele me beija, pelo jeito que ele me mostra afeto, pelo jeito que ele alisa o meu cabelo quando eu tô deitada no colinho dele, pelo jeito que ele me trata, como ele me olha. Ele não fala, né, gente? Ele fala algumas palavras assim, algumas palavras já funcional, tá? Não é fala assim e ali. Ele fala, as palavras que ele fala é realmente para se comunicar. Mas quando eu me arrumo, quando eu tô maquiada, o olhar de amor que ele me olha, aquele olhar não tem preço. Eu não sei se eu teria aquele olhar
se o Gustavo não fosse uma criança autista. Então, no 8º, no 7º dia eu já estava muito melhor. Eu já estava com os pensamentos bem organizados, do que eu ia fazer, quais os melhores profissionais, eu já estava com tudo organizado e anotado no caderno, todas as terapias que eu achava importante o Gustavo começar, então, que era terapeuta ocupacional e fonoaudióloga, que são as duas que eu achava mais importante no início. E neuro, né, para ter o acompanhamento. O Gustavo já recebeu o diagnóstico, já iniciou com respiridona, então eu já consegui encaminhamento para tratar ele fazer as terapias com a TO e com a fono. A gente fez tudo pelo plano de saúde. Eu procurei a melhor clínica aqui do Rio Grande do Sul, que é a clínica NOA, que fica em Porto Alegre. Então o Gustavo começou com essas duas terapeutas. Depois de algumas semanas eu comecei também psicopedagoga e psicóloga. Eu levava o Gustavo 3 vezes por semana em Porto Alegre. 3 vezes por semana. Eu moro em Sapucaí do Sul, eu ia a Porto Alegre. É um chãozinho assim pra ir, sabe? A gente perdia mais de meio turno. Eu muitas vezes fazia marmita, porque para poder comer dentro do carro, para não me afastar da clínica, né? Enquanto ele estava nas terapias, eu levava uma marmitinha para mim e uma marmitinha para ele. Daí lá na clínica dava para esquentar, sabe? E então no 8º dia, eu sou muito aleatória, vocês não se acostumando com isso, né? Eu tô falando uma coisa, daqui a pouco começa a falar outra e bem assim. Então assim, no 8º dia, eu já tinha toda a minha vida organizada de novo. Eu me levantei. Sabe aquele fundo daquele poço que eu falei lá no início do vídeo? Eu fui nadando, subindo, até que eu cheguei no topo de novo e respirei. Quando isso aconteceu, eu disse assim, bom, lá, né, no primeiro ano de vida do Gustavo, eu quase perdi o Gustavo e aquele foi o maior medo da minha vida. Então eu vou deixar o autismo me vencer? Não. O autismo, ele não tem cura, porque ele é um transtorno, ele não é uma doença, então a gente não pode se referir, o autismo não tem cura. Mas o autismo, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida do filho da gente. A criança com autismo severo, ela pode sim se tornar um autista leve, um autista levíssimo. Tudo depende do empenho da família, o empenho dessa mãe, estimular muito a criança em casa, levar as terapias. O Gustavo não falta terapia, tá, gente? Até se a fono dele, que é escrita no canal, até estiver olhando aí, pode deixar nos comentários aí pro pessoal ver, gente, que eu não falto terapia. Gustavo só faltou terapia até hoje 2 vezes, e porque ele estava doente, com febre, e eu não levei. Faça chuva, faça sol, caia raios, eu tô na terapia, sempre, e não chego atrasada nunca. A terapia para mim é um compromisso. Não só comigo, com meu filho, mas eu me comprometi com Deus, de que eu ia fazer o melhor papel, que se Ele deu para mim, então que eu iria, se Ele me deu o Gustavo, que eu seria a melhor mãe que o Gustavo poderia ter. Eu sempre digo que eu provo para Deus que Ele não estava errado quando Ele me escolheu para ser a mãe do Gustavo. O Gustavo é a minha bênção, ele é o meu amuleto da sorte, a minha vida mudou muito. Eu prosperei muito depois do Gustavo. Tive muitas dificuldades, Foi o ano que ele nasceu foi horrível. Mas eu prosperei muito, a minha vida melhorou muito. Hoje eu me reinventei como profissional, eu trabalho em outra área. Eu tenho a tranquilidade de ficar em casa, cuidando dele e poder ter renda e cuidando da minha filha também. Que sempre foi um sonho meu, eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre quis ser mãe. Mas eu sempre tive em mente assim, que eu ia trabalhar muito pra caramba e que o dia que eu fosse mãe, eu ia ficar em casa, eu ia ter minhas rendas, eu ia me tornar empreendedora e que eu queria poder cuidar dos meus filhos, acompanhar, levar pra escola, buscar, toda essa coisa. E o Gustavo foi o meu amuleto da sorte. Ele me mudou como pessoa, ele me mudou, ele me melhorou como humana. Eu sou mais humana depois dele. Eu tenho mais empatia depois dele. Eu sou mais pé no chão, mais organizada. Sonho bastante também, né? Sou bem sonhadora, mas tudo que eu sonho e eu conquisto é pensando que é por ele e pela Lia. Ele me tornou a mulher que eu sou hoje. Então, foi bem difícil receber o diagnóstico, sim.
Só que todas as vezes que eu paro e eu penso que o autismo tá presente na minha vida, eu me sinto muito feliz e muito abençoada por cada conquista dele, por cada palavrinha que ele aprende a falar, por cada coisa que ele faz. Gente, hoje eu sou feliz até pelas artes que ele apronta, sabe? Essas coisas de criança. Até por isso eu me sinto feliz. Eu me pego rindo, boba, olhando pra ele, apaixonada, quando eu vejo ele fazendo uma arte, sabe? Ah, tu não dá limites pro teu filho? Claro que eu dou, Gustavo. Eu dou limites pra ele, ele entende a palavra não e tal, mas tem coisinhas que ele faz que eu fico ali babando. Coisas que, se ele não tivesse autismo, talvez eu não fosse dar bola. Que ia ser uma coisa normal. Hoje, pra mim, não. Pra mim é uma conquista. Então, foi muito difícil. Eu precisei me reinventar como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional. Eu tive que aprender a equilibrar todos os pilares da minha vida. De vez em quando, né? Tem um pilar ou outro que sai meio que do plumo, assim, daí eu logo tenho que botar na plumo de novo. Mas hoje eu tenho todos os planos pro meu filho, todos os projetos que eu tinha lá, eles mudaram. Claro, eles mudaram. Mas veio coisas novas, coisas melhores. Deus mandou coisas boas, entende? Novos sonhos, novos projetos. E eu não desisto dele, e é por isso que ele evolui tanto. Eu tenho muita paciência com ele. Eu me dedico muito a ele. E isso eu acho que é como é que eu posso explicar? É uma das coisas que é o meu diferencial, né, no desenvolvimento do Gustavo. Eu estimulo ele com tudo que eu posso, até com coisas do cotidiano, sabe? Tá limpando a casa, tá organizando uma coisa. Então eu sempre peço ajuda pra ele pra tudo. E ele tá sempre do meu lado, companheirão, amigão, sabe? E foi difícil, mas tudo valeu a pena. Eu saí do fundo do poço, eu nadei, eu respirei. E a cada dia, por causa do autismo, eu me torno uma mulher e uma mãe melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham olhado até o final. Eu espero que tenha sido uma motivação para quem está assistindo esse vídeo. Fica com Deus e até a próxima.